Gente, como vocês estão? Vamos aqui de novo. Quem assistiu o último vídeo, né, sobre ler ou não ler contos infantis, os clássicos para seus filhos e filhas, vai entender a continuação daquele vídeo agora. Eu vou trazer a minha experiência de que eu apenas só tive acesso aos clássicos infantis, tá? Tanto em livros na escola quanto em filmes na televisão. E eu vou dizer assim, como isso repercutiu em mim. Claro, cada um teve sua experiência, mas eu vou dizer qual a repercussão disso em mim. E aí eu só vim ter acesso a uma nova versão de tudo isso depois, né? Tempos depois mesmo, depois de 15 anos, 16 anos por aí, mas que eu percebi agora sempre nas pesquisas, nos estudos, que já tinha sido feito um estrago em mim. Veja só. Eu achava aquele mundo dos contos de fada surreal, né? Era muito atrativo. Nossa, eu queria ser aquela princesa, né? Esperando aquele príncipe encantado que vinha no cavalo branco. Era uma geração toda regada, né, a essa possibilidade. A gente não se imaginava, por exemplo, pelo menos as minhas colegas, né, grande parte delas, a gente não se imaginava, né, trabalhando, morando sozinha, independente, não. Tinha aquele sentimento frágil, sabe, de ser cuidada pelo outro, de ser salva pelo outro, resgatada pelo outro, e que o outro era aquele ser humano perfeito, que não tinha falhas, que não tinha defeitos, sabe? Aquele príncipe encantado, literalmente falando. Pronto, então a nossa vida ela foi se cultivando sobre isso aí. Eu vivo numa prisão, aí seja a minha família, seja uma cidade do interior, seja qualquer situação em que a gente estava vivendo, aquilo ali era o castelo, certo? Vivíamos dentro de uma prisão esperando que alguém nos resgatasse. Então, essa ideia de ser resgatado por outra pessoa, né, por um príncipe encantado, ela ficou muito forte, né, durante muitos anos em nosso imaginário, e a gente foi montando parte da nossa vida em cima disso aí. É tão certo, tão óbvio, que hoje quando eu falo com algumas adolescentes, elas ficam aterrorizadas porque as minhas colegas da minha geração, na cidade em que eu morava, 19 anos era a idade de casar. Quem passasse de 19 anos já era considerada velha, né, para o casamento, já não, talvez não encontrasse mais alguém, porque mesmo não sendo tão distante, eu acredito que a questão da falta de desenvolvimento e de perspectiva do lugar, isso era muito forte, como o casamento sendo a única salvaguarda da vida da mulher, certo? Então, a maioria das minhas amigas casaram com 19 e 20 anos, né? Eu, como tinha um outro projeto para minha vida, eu até digo assim, eu escapei dessa idade, mas eu fiquei como a última menina solteira do grupinho de amigas, porque todas já tinham casado como única alternativa. Então, quanto mais eu fui fazendo estudos, né? Fui estudando a análise dos contos de fadas, e eu recomendo a vocês que façam essa pesquisa sobre a análise dos contos de fadas, porque o que vocês vão descobrir, né? O conteúdo que está por trás dos contos de fada é fantástico, fantástico, é super histórico, não tem nada de romântico, né? Não tem nada de fadas mesmo, então realmente é uma experiência fantástica. E aí, quando fui estudando, fui lendo, fui entrando em contato com outros movimentos, com outros conceitos e outros conteúdos, eu fui percebendo o tamanho do estrago,
né, que essas leituras, que essa indução ao imaginário infantil foi causando em minha geração. A espera desse príncipe encantado e outra questão mais séria. Tá, encontramos o príncipe encantado, certo? E daí casamos, ok? 19, 20 anos. E o felizes para sempre? Veio? Não. Porque nas histórias não disseram pra gente que a gente estava casando com outro ser humano. A gente acreditava, né, que estava casando com um príncipe encantado. E lá nos contos de fada, esse príncipe não tinha defeitos, esse príncipe não tinha subjetividade, ou seja, não sentia, não pensava. Ele era uma figura de foto, de quadro, de álbum, de fotografia. E aí começaram os conflitos, né? E muitas de nós não souberam, não conseguiram administrar esses conflitos, e a gente vê o crescente número de separações, ou então pior, né, do que separações na minha concepção, é manter uma vida de sofrimento em nome de alguma coisa do felizes para sempre, vamos dizer assim. E daí a gente começa a perceber que como isso fez mal, né? Como isso fez mal e faz mal ainda hoje. Claro, não foi apenas uma leitura de um livro que nos transformou assim, mas era todo o contexto, né, que nos fazíamos esperar o príncipe encantado. O meu príncipe encantado veio de cavalo branco? Não, veio de moto, certo? Veio aos 19? Não, eu tinha outra ideia, outra concepção, veio aos 28, né? E daí, ele era encantado? Não, ele era gente, né? Ele era um príncipe? Não, ele era uma pessoa, né? Ele era um homem com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, como eu tenho meus defeitos e eu tenho minhas qualidades. E daí a gente começa a perceber que esse imaginário ideal que foi construído na mente daquela geração, né, fez com que a gente precisasse acreditar que deveria ser resgatada da sua família, porque não vivia bem com pai e mãe, resgatada da sua condição social desfavorável, seu príncipe chegou te dando um conforto, sendo resgatada da tua cidade pequena porque tu queria morar numa cidade grande, sendo resgatada até de outro príncipe que não deu certo, eu precisava de outro príncipe. A gente conhece muitas situações em que a mulher, para sair de um relacionamento, ela só consegue sair muitas vezes se ela entrar em outro, como que eu não consigo sair sozinha, né? Eu preciso que alguém me puxe, eu preciso que de novo alguém me resgate dessa situação. Então, mais uma vez eu digo que não foi apenas um livro, mas eu vejo hoje que o livro sim contribuiu, né, para que de forma inconsciente a gente desejasse ser resgatada por esse príncipe. Não foi fácil, não é fácil administrar ainda esses desejos. E muitas de nós, né, precisaram na marra, com toda a garra, se resgatar, sabe? Não colocar esse resgate sob a responsabilidade de uma outra pessoa, mas a gente precisou se resgatar, a gente precisou se pegar nos braços, né? Se conhecer, e é como se a gente tivesse que se reprogramar e perceber que não precisávamos de um príncipe encantado para nos salvar, para nos resgatar, né? Então, assim, não sabemos se as gerações de hoje conseguem ser afetadas nesse nível, né, por uma história infantil, até porque já existem vários elementos que são utilizados como instrumentos para desconstruir, né, essa ideia do príncipe encantado, daquele que vem te resgatar, né, ou da princesa encantada, né, aquela linda que se acorda perfumada, arrumada, e daí quando eu vejo aquela princesa dentro de casa, eu percebo que não é
aquela princesa que eu casei. Tinha um videozinho passando eu encontrei no Facebook, mas acho que 2 minutos, mas de uma profundidade enorme ao tratar essa questão do eu gostava de você assim antes, né, de convivermos juntos, e depois de convivermos juntos eu comecei a moldar você para você se adaptar à minha nova forma de vida, e no final das contas a pessoa olha para outra e diz: nossa, você está irreconhecível, não é mais aquela pessoa que eu conheci no começo. Então, né, veja o nosso nível, como a gente começa a moldar o outro, né? O outro começa para agradar aquela outra pessoa a entrar nesse molde, né? Nessa forma padrão em que o outro está colocando, e no final das contas o outro revela para você, ou a outra revela para você, que eu gostava de você como você era antes, e não esse protótipo que eu fiz agora dentro da família. É mais uma reflexão, tá? Para que ajude a gente nessa busca do nosso autoconhecimento, para que a gente possa melhorar cada vez mais e estar bem conosco mesmo. Se vocês acompanharem todo o nosso canal aqui, vocês vão perceber a coerência dos nossos vídeos. As nossas reflexões aqui, elas não são para mudar os outros, não são para mudar ninguém. É simplesmente uma porta, né, que a gente abre, tenta abrir dentro de cada um a partir do autoconhecimento, para que a gente possa conviver melhor conosco. Se eu conseguir conviver melhor comigo mesma, então, gente, eu vou conseguir conviver melhor com outras pessoas. Porque o comportamento delas e o pensamento delas não vão mais mexer numa ferida que está dentro de mim. Lembra? A gente tem 2 vídeos aqui no canal falando sobre as feridas que os outros mexem dentro de nós. Então, fica aqui a dica, tá? Fica aqui a reflexão, fica a orientação. Espero que tenha ajudado vocês. E espero que vocês possam viver melhor com vocês mesmos, porque a gente só tem isso aqui, gente, né? A nossa meta nesse mundo precisa ser isso, né? A luta para eu tentar conviver melhor comigo mesma, para eu me conhecer, para eu me amar, né? Para eu não precisar modificar-me para adaptar em outras realidades, mas só assim eu vou saber o que é ser feliz ou estar feliz. Agradeço a todos que estiveram aqui, que estão assistindo esse vídeo. Tenho um carinho enorme por vocês que estão aí do outro lado, né? E sempre lembrando assim, nossa, tomara que esse vídeo tenha ajudado alguém em algum momento da sua vida. E aí peço que vocês também compartilhem com outras pessoas para que elas possam, sim, refletir também um pouco a partir disso, e a partir dessa reflexão ou concordar ou discordar. Não tem problema, a gente aqui, a nossa intenção é só realmente refletir, pensar, abrir uma portinha para o autoconhecimento, certo? Tchau, gente, espero vocês no próximo vídeo.